Bom, então, o meu trabalho é sobre endogamia, na matéria de melhoramento vegetal. Antes de ressaltar o processo de endogamia, a gente precisa entender o processo de reprodução das plantas. Então, esse processo pode ser através de autofecundação, tá? Que é quando os gametas produzidos pelo mesmo organismo se cruzam e se autofecundam. Então, uma mesma planta ela possui o sexo feminino e masculino no seu organismo. Podemos citar como exemplo a ervilha. Então, a ervilha é um exemplo de autofecundação. Enquanto a fecundação normal, ela pode ser gerada de várias formas, seja através de um inseto polinizador, seja através do pólen carregado pelo vento, seja através das gotículas da chuva quando caem. Então, são inúmeros esses processos. A fecundação, ela se desenvolve, então, através de alguma dessas formas de fecundação, né? Como eu falei, e se desenvolve no corpo da planta. Então, lá no interior do óvulo, tem uma célula haploide especial que a gente chama de oosfera. É ela que corresponde ao gameta feminino da planta. Ela, de uma forma ali toda estratégica dentro do óvulo, ela gera uma pequena abertura na qual atinge exatamente o óvulo. E daí os núcleos se juntam e realiza a fecundação, né? Que é ali que origina o zigoto, aonde dá origem ao embrião da planta, no qual ela se desenvolve. Então, essa reprodução ela acontece quase sempre por meio da flor, né? Os óvulos que existem já sexuais na planta, entre os óvulos. E quando o grão do pólen chega até o gineceu e alcança o óvulo, que ocorre a fecundação e todo o processo, como eu comentei anteriormente. Aqui temos um exemplo mais simples, do qual a gente consegue entender um pouquinho melhor do processo de fecundação. Então, temos no nosso lado esquerdo uma fruta, um produto, né? Uma planta de pimentão, no qual é um pimentão amarelo. E do nosso lado direito, um pimentão vermelho. Quais as diferenças além da cor, o tamanho, né? A gente pode ver também que o amarelo ele tem alguma característica ali no seu corte diferente, no seu talo também. Então, ao acontecer a fecundação entre essas duas plantas, a gente tem o nosso híbrido. O que é o híbrido? O híbrido é uma nova fruta, uma nova planta originada de plantas diferentes. Então, eu tenho a mesma planta, que é o meu pimentão, na qual ela se juntou com uma outra planta diferente, com características diferentes, tendo fenótipo diferente, e originou uma planta nova com a característica das duas. Então, esse meu pimentão é vermelho, como o da direita, ele é grande, como o da esquerda, e é uma nova planta, diferente das anteriores. Já no meu processo de endogamia, para a gente entender um pouquinho melhor esse processo, a gente pode dizer que é o cruzamento natural ou artificial entre os indivíduos. Então, quais indivíduos? Aqueles que possuem um grau de parentesco entre si, tá? Então, esse evento trabalha um pouquinho com a perda do vigor e da fertilidade da planta, porque ele baixa a viabilidade do indivíduo em questão de espécies, tá? Então, as plantas aqui já não têm muita heterosidade, elas têm mais homozigose. Por quê? Elas são iguais. Então, se vem de algum parente, quer dizer que o material genético é igual. De alguma forma, esse material genético vai se combinar ali e vai bater as características. Então, não vai ter divergência no fenótipo. O fenótipo vai ser o mesmo, então a minha planta vai apresentar a mesma característica.
Esse processo acontece muito em plantas alógomas, tá? Esses efeitos da endogamia, eles não se aplicam às espécies que se reproduzem por autofecundação, tá? Então, o cruzamento do indivíduo com ele próprio, que é o caso das plantas autógamas. Normalmente, esse processo, normalmente não, sempre, ele acontece em plantas alógomas, que recebem essa polinização de alguma forma. Então, ali, seja ele, como eu falei lá no começo, artificial, tá? No qual eu vou colocar o pólen na planta, quanto natural, algum inseto polinizador ou de alguma outra forma de polinização acabe fecundando ali na planta e ela gere esse novo produto com as mesmas características. Em algumas espécies alógomas, essa reprodução ela ocorre preferencialmente via o cruzamento ao acaso, como eu falei. Então, sendo o pólen transportado pelo vento ou por algum outro agente polinizador, os descendentes compostos de híbridos de famílias de meio-irmãos, que são os pais, o pai é desconhecido, né? Ou então irmãos completos, que o pai e a mãe é conhecido. Então, esse tipo de organismo, ele desenvolve um mecanismo fisiológico, no qual ele é capaz de evitar que ocorra o endocruzamento e a autofecundação, tá? Os principais produtos do melhoramento de espécies alógomas, que é interessante a gente ressaltar, são as obtenções de clones de elite, tá? Então, nesses casos, o agricultor ele não precisa comprar as sementes para o plantio seguinte. Ele pode utilizar as próprias sementes colhidas. Uma vez que esse material melhorado seja de linhagem pura, né, ele pode ser multiplicado, enfim, por meio do processo de reprodução natural que a gente chama. De uma forma assim, mais intermediária entre as alógomas e as autógomas, a gente encontra também as espécies com um sistema reprodutivo misto, que eu posso citar como exemplo o algodão, né? O algodão, ele ao contrário da alógama, ele tolera essa depressão por endogamia e consegue fazer o melhoramento, tá? Então, a produção de populações melhoradas em equilíbrio quanto ao sistema reprodutivo, ela tem uma taxa constante de crescimento. Esse material melhorado ele é denominado de variedade, então o agricultor pode sim plantar seu novo cultivo com uma amostra representativa da população de uma safra de um ano anterior. Então a gente pode falar que sim, a endogamia ela é ruim porque é ruim de uma certa forma, né? Por abaixar o vigor e a fertilidade da planta, acabar deixando ela uma planta homozigota. Mas, por outro lado, é bom porque eu consigo manter uma planta ali que que de alguma forma talvez já tenha sofrido essa questão do híbrido, né? Então, ela já é uma planta geneticamente melhorada e eu consigo manter ela ali por mais tempo na minha cultura, replantar as mesmas plantas. E aqui no caso da endogamia, que ela não sofreu a hibridação, eu sei que é uma planta boa, é do jeito que eu quero continuar obtendo mais linhagens dessa planta com as mesmas características e fenótipos. Então, é só eu continuar plantando as mesmas sementes, tá? Conseguimos finalizar, então, garantindo que, sim, a endogamia tem o seu lado negativo, mas também tem o seu lado positivo, certo? Então, os conhecimentos que acercam, né, a endogamia em plantas, ele vai sendo utilizado com sucesso na obtenção dos genótipos, para programas de melhoramento genético, de espécies de alógomas, né, as autógomas, alguns sistemas reprodutivos mistos. Então, sempre com o lançamento de novos híbridos, cultivares e algumas variedades, tá bom? Obrigada!